Bom dia a todos, meu nome é Ana Rosa e estarei apresentando para vocês o meu trabalho, o estudo sobre a formação de complexos de inclusão de amilose com azul de metileno. Bom, nos últimos anos, houve então um aumento crescente na busca por melhorias na qualidade de formulações farmacêuticas que visem melhorar a eficácia dos princípios ativos dos medicamentos, e para que isso ocorra, têm sido realizadas pesquisas baseadas no desenvolvimento de sistemas de liberação controlados. Dentre esse sistema, existe então a complexação, a formação de complexos de inclusão, onde ele é feito a partir de moléculas naturais, biocompatíveis e atóxicas, e eles encapsulam o fármaco, aumentando a sua biodisponibilidade e diminuindo os efeitos adversos de seu uso. Bom, para a formação do complexo é necessário então dois compostos, sendo em que um destes é capaz de incluir o outro em sua estrutura molecular sem danificar o outro composto e sem danos significativos à sua estrutura. No caso, a amilose é um destes compostos que, sob certas condições, é capaz de incluir outros, e ela possui propriedades promissoras, pois é um composto acessível, ela é um dos componentes do amido, ela é atóxica e ela tem a capacidade de formar estruturas helicoidais com uma cavidade hidrofílica e outra hidrofóbica, onde moléculas pequenas podem ser aprisionadas. A amilose já obteve sucesso na complexação com alguns fármacos, como é o caso da rifampicina e do ibuprofeno. E neste estudo, pretendemos então a complexação entre a amilose e o azul de metileno, visando diminuir a toxicidade do azul de metileno, pois apesar de ser um composto com boas propriedades, como por exemplo antibactericida e ser então antídoto para nitratos e cloratos, ele apresenta certa toxicidade em alguns casos, como para recém-nascidos, alguns animais, como é o caso de gatos, e para pacientes que possuem alergia. Essa complexação, então, visa reduzir essa toxicidade do azul de metileno, ampliando, então, a sua aplicabilidade terapêutica. Para este estudo, então, foram utilizadas amostras de amilose de batata de grau analítico, azul de metileno também de grau analítico, álcool etílico 99% PA e água miliquepor, todos os reagentes utilizados de grau analítico. Para a dissolução tanto da amilose quanto do azul de metileno, foi escolhida então uma solução etanóica de 0,1%. Para a solução da amilose, ela foi feita a partir de uma concentração de 2,68 vezes 10 a menos 6 mols por litro a menos 1, aonde ela foi dissolvida em 12 horas a 60 graus sob agitação. Já a solução mãe de azul de metileno foi preparada a partir de uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 mols por litro a menos 1, a temperatura ambiente de 21 graus, em 5 minutos sob agitação. A partir dessa solução mãe foi retirada uma alíquota de 840 ULs, cuja qual foi utilizada para a solução de azul de metilena utilizada no complexo, que apresentou uma concentração final de 6,57 vezes 10 a menos 6 mols por litro a menos 1. Bom, após a preparação das soluções tanto de amilose quanto de azul de metileno, foi então dado início a soluções, a complexação, a formação dos complexos, que foram feitos a partir da proporção de 3 para 2, respectivamente, que ficaram sobre agitação a 24 graus, sob a agitação sobre 24 horas, a temperatura de 65 graus Celsius. Tanto a eficiência quanto a capacidade de carga foram feitas a partir da técnica de UV-Vis, onde coloca-se uma amostra da solução a ser analisada numa cubeta e ela é então feita uma leitura de sua absorvância. A capacidade de carga ela representa a quantidade de azul de metileno que a amilose é capaz de carregar de forma estável. Já a eficiência de carga, ela representa a porcentagem de azul de metileno presente em relação ao total de azul de metileno utilizado. Bom, a eficiência de carga nossa, ela obteve um resultado de 40%, o que é muito bom, pois apesar de não existir estudos entre a complexação de azul de metileno com amilose, em outros estudos sobre a complexação do azul de metileno com argilas, obteve-se resultados parecidos, o que é promissor. Entretanto, vale-se ressaltar que neste estudo com a complexação de azul de metileno com argilas, ela variou dependendo do material, ou seja, dependendo da argila, o que traz algumas variáveis a essa eficiência. Já a capacidade de carga, obtivemos um bom resultado,
pois manteve-se de 1,2% e em alguns estudos o ideal seria de 1 a 2%. Neste estudo também, sobre a complexação de azul de metileno com argilas, numa concentração de 2 vezes 10 a menos 6 mols por litro a menos 1, obteve-se diferentes resultados variando-se os materiais, que foram de 1,8%, 0,72% e 0,51%. Ou seja, os nossos resultados são promissores e estão dentro, de acordo com a análise de outros estudos. Bom, para a determinação da concentração ideal do azul de metileno, foi necessário fazer o seu coeficiente de extinção molar, e para isso realizou-se 7 leituras, e dessas leituras, então, obtivemos a concentração ideal, que foi de 6,57 vezes 10 a menos 6 mols por litro a menos 1, e obteve-se também a faixa ideal de leitura, que foi estabelecida como 655 nanômetros. Aqui observamos alguns espectros da leitura do azul de metileno, representado pela figura A, da amilose, representado pela figura B, e do complexo formado, representado pela figura C, e existe também uma sobreposição estabelecida pela figura D. Observa-se que manteve-se o espectro do azul de metileno e da amilose, comprovando que existem estes compostos dentro desse complexo, o que é muito bom, e também observa-se uma notável diferença na sua absorvância, onde diminuiu-se cerca de 0,6 da sua absorvância, o que é muito bom, que de fato prova que houve uma complexação devido a essa redução de absorção. Conclui-se, então, que o complexo de amilose azul de metileno ele possui um potencial para ser usado em sistema de liberação controlado. E como a amilose ela é um biopolímero biocompatível, biodegradável e também atóxico, acredita-se que essa molécula vai efetivamente diminuir a toxicidade empregada pelo uso contínuo do azul de metileno ou moléculas hóspedes com características semelhantes, sendo facilmente eliminado do organismo após a sua administração. Entretanto, vale ressaltar que para uma melhor caracterização do sistema, bem como a compreensão de sua morfologia, análises de espalhamento de luz serão realizadas e após vão se desenvolver testes a fim de liberação, né, a fim de se compreender como dá essa liberação da molécula hóspede do complexo. Gostaria de agradecer às minhas orientadoras, professora Tânia e Andressa, que me auxiliaram durante o processo, e também aos envolvidos no programa PIBIS, cujo qual eu fiz parte e fui bolsista.